Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo, uma mensagem aí a respeito do tabernáculo terreno e o tabernáculo espiritual. A religião, a teologia, os religiosos, eles não conhecem essa história, eles não conhecem esse grande feito. Você sabia disso? Por isso que existem em quase todas as esquinas uma sinagoga que eles chamam de igreja, um templo de pedra que eles chamam de igreja, porque eles não sabem disso. Porque o que existe aí, chamada igreja, nada mais é do que cópia de cópia. E os protestantes, eles são filhotes da criação de Constantino no ano 317, 300 e pouco. Foi a criação do catolicismo. Aí depois, muitos anos depois, veio o protestantismo, veio os evangélicos. E ficam por aí. Sempre eles aprendem lá dentro daquele local e começa a ficar espertinho, fala, agora vou, porque eu aprendi a expulsar demônios, agora eu vou abrir a minha igreja, agora eu vou abrir o meu templo. E assim vai, vão se passando. Meses, anos, décadas, séculos, estão aí acreditando na volta de Jesus, estão aí acreditando no juízo final, estão acreditando no final dos tempos. Por quê? Porque são religiosos, porque têm suas mentes cauterizadas, engessadas por algo aprendido outrora. Mas eles nunca pararam para tentar deixar Deus ensinar, deixar o Espírito Santo ensinar. Eles não dão ouvidos ao Espírito Santo. Constantino não deu ouvidos ao Espírito Santo. João Calvino não deu ouvido. Lutero não deu ouvido ao Espírito Santo. Jacobos Armínios não deu. Aí você pergunta, mas como você sabe? Porque se eles tivessem ouvido a voz do Espírito Santo, então eles entenderiam as Escrituras. Eles não ficariam por aí anunciando uma falsa volta de Jesus. Eles não estariam por aí anunciando um falso meio de falar que dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi. E principalmente eles não ouviram falar da queda do templo, do tabernáculo terreno, da destruição e o estabelecimento do tabernáculo espiritual. Isso é o principal. Porque quando uma pessoa ela entende, ela aprende isso, aí ela diferencia, aí ela tem a sensibilidade de entender os escritos. Ela fala, oh meu Deus, sabe as fases dos escritos? A pessoa começa a entender. Quando ela tem esse conhecimento do tabernáculo espiritual, tudo fica para trás. Mas não precisa mais ler? Claro que não. Aí que você vai ler mais ainda, aí que você vai falar mais ainda. Mas mostrando para as pessoas que o evangelho de Cristo ficou para trás, de Jesus de Nazaré ficou para trás. O evangelho do Cristo ressuscitado é uma porta de entrada dos que estão na lei para vir para o evangelho eterno. Não ficar em Paulo, não ficar somente pregando a sã doutrina. Não, porque os que nasceram depois da escatologia, eles têm o evangelho eterno, eles têm a sublimidade, eles têm a plenitude em seu espírito. Não mais a porta de entrada. Quem está na escatologia consumada está já no reino do Pai. A carne, sim, natureza carnal. Mas a mente, o conhecimento, o espírito, já no reino celestial. Aguardando somente esta matéria, este véu, definhar. Você vê, e eu quero ler Hebreus 9, do versículo 1 ao 10. E claro, para finalizar, eu vou ler aonde depois. Vamos ver, você que acompanha esse canal. Onde que fala do tabernáculo espiritual? Você já sabe. Levanta a mão e faz, oi, eu já sei. Lógico que você sabe, você que acompanha esse canal, você sabe que nós não estamos parados no Evangelho de Paulo. Nós estamos a cada dia mais procurando passar o entendimento, o conhecimento dado por Deus do Evangelho eterno. É este Evangelho eterno que as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Então vamos ler. Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Esta carta, provavelmente escrita por Apolo, com certeza não foi Paulo. Capítulo 1, versículo 2, versículo 3, fala algo sobre isso. Mas não é o tema. Então vamos ler. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, tabernáculo terrestre. 2. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama Santo Lugar. 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual
pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Olha, você conhece, né, a sinagoga grande aí que eles desfilam com a aliança lá, né, com a arca da aliança. Onde eles estão? Moisés. Por isso que lá há manifestações de espíritos imundos, porque eles estão no engano. 5. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. 6. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Esse versículo deixa claro que Hebreus foi escrito antes da destruição do templo do ano 70, porque tem escritores, tem doutores que falam que isso aqui foi escrito no ano 92, 95. 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. 8. Aqui está a essência da mensagem. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O escritor aqui estava falando naqueles dias, antes da parousia, antes da escatologia consumada, antes do dia do Senhor acontecer, antes do juízo de Deus, antes de Deus derramar a ira sobre o cálice de ira contra os israelitas, o tabernáculo ainda estava de pé. Qual tabernáculo? O templo que havia em Jerusalém, que eram levados dízimo, alimento, 10% colhido uma vez por ano, que eram levadas ofertas, que eram apresentado criança, que era praticada a lei da purificação, que era lido a Torá, que era o símbolo maior da lei, era esse tabernáculo. Então, enquanto ele estivesse erguido, não poderia ser estabelecido o espiritual. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. A religião está exatamente aqui. A religião, na verdade, a maioria da religião está lá antes da cruz. Mas os que já passaram da cruz estão aqui. Eles estão frequentando esse tabernáculo. Por quê? Eles não têm conhecimento que esse tabernáculo aqui, já caiu, já foi destruído. Quando houve o dia do Senhor, deu-se início no ano 66, no início, e findou no mês de agosto do ano 70 DC, na primeira era cristã. E no ano 69, no mês de julho, General Tito e o exército romano cercou esse tabernáculo, que estava dentro de Jerusalém, cercou Jerusalém, e no mês de agosto houve a queda plena, a destruição plena desse tabernáculo aqui, que a religião está. Vamos à casa de papai, vamos à casa de Deus, vamos lá, porque isso aqui era conhecido, mas nem Deus estava mais nisso, nem Deus participava mais disso. Jesus não falou isso lá em João 4, a partir do versículo 18, 20, 22? Vem os dias, e ele falou, e já chegou, que nem em Jerusalém, nem nos montes é local mais de adorar a Deus. Então, aqui nessa época, Deus já não fazia presente nisso aqui. Porque Paulo também falou, Deus não habita em obras feitas por mão de homens, em santuários feitos por mão de homens. Então você vê a cegueira da religião. Constantino não entendeu isso. João Calvino não entendeu isso. Jacobos Armínios não entendeu. O bispo do chapelão não entendeu isso daqui. O bispo do dedinho não entendeu. O outro lá que levou dinheiro na cueca não entendeu. Os que buscam batizar as pessoas lá em Israel não entenderam isso aqui. Os que falam que tem que se congregar domingo em uma chamada igreja, em uma sinagoga, que nós chamamos de sinagoga, não entendeu isso daqui. A pessoa se acha tão esperto, a pessoa se acha tão estudado, se acha tão mestre, que não entendeu isso daqui. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. Isso foi escrito no ano 62, 64, antes do ano 66, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. 9. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dons, sacrifícios, embora esses, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Dá uma vontade de falar o nome dessa chopana que cabe 10 mil pessoas lá no Brás sentado. Dá uma vontade de falar o nome desse alçapão, dessa armadilha, dessa arapuca. Aqui, ó, no templo que era considerado, Deus não estava lá, mas era considerado pelos judeus, pelos seguidores de Moisés. Eles falavam que isso aqui, que o sacrifício, isso aqui, ó, dons, sacrifícios, embora não servia para nada. Naqueles dias que a coisa estava ali
pegando fogo ainda, não servia para nada. E eles aqui fazem, para ser abençoado você tem que sacrificar. Para ser abençoado você tem que dar o seu Isaac. Para você ser abençoado você tem que dar o seu melhor. Para ser abençoado você tem que dar a oferta da viúva nova, viúva virgem, viúva... Fala isso. Mas aqui, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, por mais sacrifício que eles praticavam naqueles dias que ofereciam, não servia para nada. Era obra morta, eram obras mortas, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Aqui, ó, a religião não passou por esse tempo oportuno, não passou por essa reforma ainda. A religião é uma casa velha. É uma casa caindo aos pedaços. Não foi reformada nem a cozinha, nem a sala, nem o banheiro. Não foi reformada a parte externa, nada. Tá lá, uma tapera velha lá, que não serve para nada. E as pessoas, para ir nessa tapera velha, se arruma, coloca a melhor roupa, compra aquele externo caro e parcela e vai lá, parecendo um galo de briga. Todo obra morta, cegueira espiritual. Então, o que interessa mesmo é que isso aqui, ó, é o 8. É o 8. Quando que foi? Quem que falou que esse tabernáculo terreno seria destruído? Quem foi que falou? Não foi o que tem muitos por aí falando que não existiu, falando que Yeshua foi uma invenção de Constantino. Eles não falam que Yeshua foi uma invenção do catolicismo, foi invenção de Roma. Mas quem falou da queda, da destruição do tabernáculo terreno? Jesus, Mateus 24, do 1 ao 3, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, do tabernáculo terreno. 2. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, você que fica assistindo vídeo de doutor, de teólogo, de mestre, falando que Jesus foi uma invenção de Roma. Então, Hebreus também é uma mentira. Então, Isaías é uma mentira. Salmos é uma mentira. Os profetas são uma mentira. Então, a Bíblia é totalmente mentirosa. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Ou para ele e por ele. E ele aqui não estava falando? Para os discípulos? E quem é que estava falando se Jesus não existiu? Quem é que estava falando aqui? A respeito de que tempo que ele estava falando aqui? Se isso aqui não existiu? Não tem muitos por aí? Aí eles falam, não vou mais ouvir nesses caras que falam da graça, que falam, não, meu negócio é ouvir o doutor fulano de tal, porque o doutor fulano de tal diz que Jesus é uma mentira, Paulo é um engano. Mas e faz o que com isso aqui? Faz o que com isso aqui? Esse daqui falou, esse falou, Jesus saiu do templo, vamos colocar no Novo Testamento judaico, deixa eu ler o Novo Testamento judaico como que está aqui, vamos ver aqui, porque às vezes eles falam, não, é porque, vamos ler no Testamento judaico, que fala o nome que as pessoas gostam de chamar. Ora, Yeshua, tendo saído da Beit Hamikdash, eu não sei ler isso, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus talmidim, discípulos, para lhe mostrarem os edifícios de Beit Hamikdash, o templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Amém. Eu vos digo que não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem falou isso? Foi Yeshua? E Yeshua não existiu? E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus talmidim, os discípulos, em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Só que no Códice Sinaítico, por isso que quando eu leio aqui, eu gosto de ler a Nova Versão Internacional, a Almeida século XXI, a Nova Almeida atualizada, porque no Códice está o fim dos tempos. Fim dos tempos. Porque quando pega fim do mundo, a pessoa já leva achando... Porque Pedro falou que a terra vai pegar fogo no final e o genro do dedinho lá escreveu um livro, olha, a terra vai pegar fogo, aí fica na mente da pessoa que o fim do mundo é o fim desse planeta, dessa bolinha aqui. Essa bolinha não vai ter fim nunca, porque isso aqui foi feito pelo Criador para os seus filhos, que são os espirituais, os espíritos terem experiência na carne e andarem, passear e se divertirem por aqui. Só que infelizmente entrou a religião e desgraçou a humanidade. Vem desgraçando a humanidade há milênios. Então você viu aqui, é fim dos tempos, quer ver? Deixa eu colocar aqui na Nova Almeida atualizada. Vou ler de novo. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe perguntar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Aí sim. Então aqui, quem é que falou da queda do tabernáculo?
que era o templo, que estava lá dentro de Jerusalém. Yeshua, Yahushua, Mashiach, Jesus de Cristo, Yesu Cristo. Ele falou. Ele, porque ele existiu, ele é uma verdade. A religião é uma fraude. Esses doutores que falam que Yeshua não existiu é uma fraude. Não tem o que fazer. São mentes perturbadas. Ele disse que aquele tabernáculo ia ruir. Ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. E realmente assim aconteceu no ano 70. Desceu o tabernáculo, que era considerado a casa de Deus, até os alicerces foram destruídos. Não sobrou absolutamente nada. Não, a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída. Sobrou lá, eu acho que o Muro da Lamentação, sobrou lá algumas coisinhas, uns quiosquinhos de vender camarão, sobrou os negocinhos assim. Então ele falou da queda, que está concatenado com Hebreus 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro o tabernáculo continua erguido. Então, aqui foi antes do ano 70 descer. Não foi escrito esse livro depois do ano 92. Mentira dos historiadores. Mentira dos estudiosos. Aqui ele estava, porque a história conta. Os teólogos sabem, os doutores sabem que no ano 70 o templo foi destruído. A primeira vez foi lá no ano não sei que lá, pelo rei da Babilônia, e a segunda vez foi lá em Samaria, depois foi a segunda vez, foi na geração que Jesus falou, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então esse tabernáculo. Então qual é o tabernáculo que nós precisamos viver? Reconhecer. Você quer falar? Você fala assim, não, nós temos que pregar o evangelho? Não precisa mais, mas você quer falar? Então fale do tabernáculo espiritual. Fale da Nova Jerusalém que está aí no seu espírito, que está aí na sua mente. E vamos lá. Veja, quando foi estabelecido o tabernáculo, que aqueles dias, deixa eu colocar aqui que eu vou ficar puxando. Deixa eu colocar isso aqui na NVI, que eu quero ler esse versículo 8 na NVI para não pairar dúvida. Deixa eu colocar aqui. Na NVI está assim, Hebreus 9:8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso daqui era o que Jesus falou, que quando ocorresse a queda dele, também seria o fim dos tempos. Porque você lendo Mateus 24, do versículo 1 em diante, você vai ver lá no versículo 34, que ele falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então, daquela geração não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. Não tem mais Deus no terceiro céu, não tem mais preceitos da lei, não tem mais evangelho pregado por Paulo. Não, acabou tudo. Foi estabelecido a Nova Jerusalém e o evangelho eterno. Então assim está, olha aqui, a Nova Jerusalém e o tabernáculo. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Por isso que eu falo, quase todos os meus vídeos eu estou falando, isso aqui você tem que gravar, isso aqui tem que estar na sua mente. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Isso aqui foi uma parábola, João estava em espírito vendo. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido destruída quase toda. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Você viu o entendimento? Você conseguiu? Com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha aqui. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, enquanto tinha esse, não poderia ter sido estabelecido qual? Enquanto não tivesse destruído o terreno, não poderia ter sido estabelecido esse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então isso daqui é que a religião precisa aprender. Isso daqui é que qualquer ser humano, qualquer um, seja ele religioso, seja não, isso é o que todo ser humano tem que saber. Que quando ele tiver isso na sua mente, isso aqui inculcado na sua mente, ele vai falar: meu Deus, então aonde eu estou, o tabernáculo de Deus está comigo. O que eu estou fazendo, Deus está comigo. Então eu não posso estar nessa situação, eu não posso continuar praticando isso, eu não posso viver nessa situação. Porque o tabernáculo está em mim, não na carne. Porque na carne o espírito não se mistura. Porque a carne é defeituosa, a carne é transgressora. É no seu espírito, no seu entendimento, no seu coração. É assim que é. É assim que eu creio, porque está escrito. Então quando você lê, a religião não entendeu ainda que não existe mais tabernáculo de Deus na terra. Terreno de pedra, de tijolo, de argamassa, de mármore, não existe mais.
Não, mas onde eu vou lá as escadas são de cristais. Pode ser diamante cor-de-rosa. Não existe mais. O tabernáculo, ele esteve de pé, o tabernáculo, o terreno, até o ano 70. Depois não existe mais. Então não adianta, você pode escrever no comentário que eu sou isso, que eu sou, mas é o entendimento. O escritor de Hebreus não leu isso daqui. Paulo não alcançou isso daqui. O véu que revestia o Espírito de Deus, Yeshua, não viu isso daqui. Porque o que estava nele foi que fez tudo. Mas aquele véu daquele judeu, por isso que ele falou, nem o filho, nem os anjos, ninguém sabe o dia, a hora e o mês que vem. Só que o ano ele sabia que era no ano 70, naquela geração. Então você consegue entender que trevas que se encontra a religião? Que treva? Você consegue entender que esse evangelho é o eterno? O evangelho eterno é Deus em nós? Não é mais o evangelho de Yeshua, não é mais o evangelho de Paulo. Esse evangelho é o evangelho eterno, porque assim está escrito. Olha aqui, Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Tá vendo que aqui não é? Porque se fosse para continuar o evangelho de Paulo, para que ele essa metáfora, essa parábola aqui, esse conto espiritual? Aqui, ó. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Então, se fosse o evangelho de Jesus ou de Paulo, para que ia ter esse evangelho eterno? O evangelho eterno é a escatologia consumada. É Deus em nós. O evangelho pregado por Jesus de Nazaré eram as boas novas a respeito dele. O evangelho pregado por Paulo eram as boas novas do Cristo ressuscitado. E o evangelho eterno é Deus em nós. Sabe, às vezes você você leva um susto, você tem um impacto, você fala, meu Deus, o que esse cara está fazendo aí? Porque ele fala que não é pregador mais de evangelho, ele não é ministro de Cristo, ele não é ministro do evangelho. O que ele é? Eu sou o seu irmão em Cristo no Espírito. Eu estou passando para você o entendimento que Cristo está me dando. Porque senão eu estaria como os outros. Eu estaria falando como os outros que tem por aí. Mas não, eu não parei em Paulo. Eu estou avançando no conhecimento. E eu espero que assim você faça. Que aí você vai entender. Tabernáculo terreno e tabernáculo espiritual. Então aqui, ó. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ó, que os gentios foram inseridos no evangelho eterno. Então não são só os judeus que têm o tabernáculo no Espírito. E eles não dão valor nisso. Os gentios também. Por quê? Ó, no 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que interessante. Um segundo anjo o seguiu, dizendo, caiu, a grande Babilônia. Olha o tabernáculo aqui. Olha o tabernáculo, que foi dito mesmo aonde? Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, que era o terreno. Aí o anjo diz, o segundo anjo diz em Apocalipse 14, 8, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Você está entendendo como é fácil entender? Você viu como que o entendimento agora é como um bolinho de chuva, uma receita de bolinho de chuva? Está conseguindo entender? Caiu. Esse aqui é o tabernáculo, que era a Babilônia. A religião tão cega, tão nas trevas, que fala que a Babilônia é o Vaticano. Lá é a Babilônia onde está o Papa. Ei, se lá é a Babilônia, então a do Brás é Babilônia. A do outro lado do Brás é Babilônia, da Celso Garcia, porque uma aqui cabe 10 mil pessoas, a outra sinagogona lá não sei quanto cabe. Mas é daquele do Malacheia. Então também são. Ouvi uma voz forte que vinha do trono dizer, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Foi isso que aconteceu. Aí você olha lá no versículo 6, ó. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você viu que maravilha? Você viu que entendimento maravilhoso? O porquê que ainda não tinha sido manifestado o tabernáculo espiritual? Porque o primeiro estava de pé. Então houve a necessidade da destruição do primeiro, de ser aniquilado o primeiro, de ser exterminado, porque foi uma destruição tão feroz, tão tremenda, que diz que nem os alicerces daquele templo sobraram. Olha que absurdo. O fogo consumiu, o fogo era tão espiritual que o fogo consumiu até os alicerces daquele tabernáculo. Olha que coisa fora de série. Porque normalmente alicerce, você mexe com, já viu fazendo alguma casa, o alicerce fica na umidade. Imagine quantos metros de baldrame aquilo ali, de para baixo ali. Aquilo era mas foi destruído até os alicerces do templo, para não sobrar nada. E quando foi destruído ele, aí sim, aí o tabernáculo de Deus foi estabelecido. Depois do ano 70 ficou para trás o evangelho de Jesus de Nazaré e o evangelho de Paulo ficou para trás. Estamos todos
no Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno não precisa ser ensinado para ninguém. Se não houvesse religião. Se não houvesse religião, porque Deus falou isso. Em Hebreus 8, 10 e 11, em Jeremias 31, do versículo 31 em diante. Ele falou que não precisa mais. Depois daqueles dias, não precisaria mais. Aqueles dias significou a queda do tabernáculo terreno. Depois daqueles dias significou depois do juízo. Depois do juízo ter sido estabelecido em Jerusalém. O juízo contra os israelitas. Tudo bem? Então vou encerrar por aqui esta mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, contribua com esse canal. Não é Pix, não é dinheiro, não. Dá um joinha, compartilhe ele se você tiver peito para fazer isso. Se tiver coragem, porque para mandar isso para frente tem que ter coragem. Coragem porque as pedradas serão intensas em cima de você. Mas se você tiver peito, manda isso para frente. Se você não é inscrito nesse canal e você tem desejo de receber novos vídeos, então se inscreva e ativa o sininho aí. Toda vez eu posto vídeo 12:00 e 6 horas da tarde. Aí você já vai ser avisado. Assim seja, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.